Café curto, em chávena fria ou escaldada. Prepare o seu e sejam muito bem-vindos ao Café com História, o podcast do NAUP. O meu nome é Ana Marques e comigo tenho... Paulo Morgado e Cunha. Hoje temos o prazer de receber o professor Dr. Luís Miguel Duarte, natural de Viana do Castelo, é hoje professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e um dos maiores medievalistas portugueses, com obra publicada e reconhecida em temáticas tão variadas como a história do direito, a história política, a história militar e a biografia. Boa tarde, professor, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde e claro que eu é que tenho que agradecer, não são vocês, sou eu. Enquanto adolescente, pensou na engenharia química, mais tarde teve uma breve passagem pelo direito, mas acabou por se formar em história. Como aconteceu essa transição e porquê a história? Eu costumo contar isso até nas aulas, provavelmente todos já ouviram, porque depois a pessoa repete. Eu conto isso muito como exemplo de acreditar pouco em vocações. Pelo menos eu sou o exemplo de não ter vocações, não nasci para... Porque eu ia pelas notas do liceu, não é? E eu era muito bom aluno na química. E cheguei a conhecer numa aula o António Gedeão, que era o professor Rómulo de Carvalho, e tinha notas muito boas, e portanto para um homem, naquela altura, um homem não, era um rapaz, mas para uma pessoa de sexo masculino, engenharia química era uma coisa respeitável e fixe. Claro, tinha um pequeno problema, que é eu era muito mau aluno na matemática, e bom, a química não sei explicar. Por outro lado, eu escrevia razoavelmente bem, falava com alguma desenvoltura e tinha na família um escritório de advogado de um tio, do meu pai, tio direto em Ovar, e de um tio-avô, que eu adorava, em Viana do Castelo. E os dois, que se queriam deixar, e os dois me disseram várias vezes: estamos à espera que tu te formes em Direito para te entregarmos. Bom, depois não sei porquê a engenharia química, não sei porquê, porque quando se chegava ao anti-quinto ano, nono, portanto com 14 anos, nós tínhamos que optar por letras ou ciências, com 14 anos, e era para a vida toda, não era agora pode-se fazer para trás, não, era para a vida toda. E eu, como tinha mais notas a matemática, e fiquei sempre coxo da matemática, isso faz muita falta, pronto, então engenharia, então direito. E no atual 10º, eu fui para a turma de direito e continuei e fui para Coimbra, para o primeiro ano de direito. Entretanto, seria hoje no 11º, no Liceu Dom Manuel II, eu tive um professor de História do outro mundo, chamado Joaquim Romero Magalhães, que nos pôs, com 15 anos, a ler Jaime Cortesão, a ler o António Sérgio, a ler Magalhães Godinho, e que era uma pessoa absolutamente extraordinária. Tinha sido do Teatro Académico de Coimbra, tinha sido diretor da Associação Académica de Coimbra, no tempo das crises, e pronto, foi ele que me deu as primeiras noções de música, de cinema, e ele marcou-nos muito, muito. Chegámos a Coimbra, eu fui com vários do Porto e ia sobretudo com um grande amigo meu, ex-professor na Universidade do Minho, José Luís Meireles Batista, de Pré-História, e fomos os dois para Coimbra. E direito em Coimbra, para mim, foi das experiências mais traumatizantes da minha vida. Eu, ao fim de pouco tempo, percebi que eu não queria aquilo, não queria aquele mundo, não queria aqueles temas, não queria nada. E não queria Coimbra na altura em que fui. Tudo me era hostil. E esse meu amigo, mais corajoso que eu, muito rapidamente disse: eu não aguento isto, eu vou para o Porto e vou para a História, vou falar com o Romero. O Romero, entretanto, tinha também ido para Coimbra para assistente da Faculdade de Economia, para dar História Económica. E eu, pronto, percebi e disse eu também eu odeio isto. Era complicado na altura dizer aos meus pais que ia fazer uma mudança tão radical. História era considerada as letras eram consideradas um curso para mulheres. Perguntam-me se eu tinha esse preconceito. Não tinha, tanto não tinha que não tive, mas eram. Os homens iam para Direito, iam para Engenharia, iam para Economia, para Medicina. Então ele veio-se imediatamente embora quando teve essa epifania. Eu, armado em gringo, decidi que não ia aturar que depois na minha vida me dissessem: tu não tinhas unhas para aquilo, como sabem, se preocupasse com o que eu fiz ou o que não fiz, e eu disse: não, vou-lhes mostrar que... E mostrei, e fiquei até julho, e fiz as cadeiras todas do primeiro ano, com uma média muito boa, que era a mais alta que havia na altura, e saí de peito feito a dizer: estão a ver, eu se quisesse comia-vos de solada. E vim para o Porto. Fomos os dois falar com o Romero antes.
O Romero teve uma pessoa muito engraçada, porque ele dizia não vão, não vão, não vão, olhem que história, não vão, deixem estar em direito, mas via-se que ele estava feliz, porque foi ele que nos... E pronto, eu acabei a dar aulas depois de uma frustrada carreira em Engenharia Química, onde eu seria certamente o maior, e de uma igualmente frustrada carreira em Direito, onde eu seria o melhor advogado do mundo. Acabei professor de História na Faculdade de Letras, estudante e depois professor de História na Faculdade de Letras da Universidade de Porto. Portanto, como veem, eu tinha a vocação na testa escrita desde o berço. Pois, o professor falou agora naquele momento aí de que foi para Coimbra e em parte de Coimbra foi a Coimbra que o professor não queria, portanto foi assim um período, nós todos sabemos, um bocado agitado. E qual foi assim, a grande diferença entre Coimbra nesse ano e depois desistir e passar, desistir não, mas mudar de ideias e vir para o Porto? Qual foi a principal diferença de Coimbra para o Porto nesse período? Paulo, em abril, deu-se o 25 de abril. Portanto, o fim do meu primeiro ano em Coimbra foi já bastante louco. Eu fiz as asneiras que uma pessoa tinha que fazer nessa altura. Lembro-me, por exemplo, que tinha já contei, tinha uma frase na parte da Faculdade de Direito, naquele corredor, tinha uma frase do Salazar, em letras de metal, e era uma frase bonita sobre Coimbra. Tipo, quando ouvires falar numa terra assim, 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 tem essa terra é Coimbra. Ele andou lá, como sabem, e pronto, e nós, eu primeiro, quando acordei muito cedo e ouvi as primeiras notícias e achei que o que estava a acontecer era um golpe militar de extrema-direita, que era a única coisa que se falava na altura, dirigido pelo general Cousa da Arriaga, isso era iminente. Ninguém falava, nem por uma hipótese, e por isso eu conto que peguei numa série de livros que tinha proibidos no meu quarto e os atirei pela janela, enquanto os fui buscar, e depois, quando nós percebemos o que está a passar, não me perguntem como, na Alta de Coimbra arranjamos um daqueles barrotes dos caminhos de ferro, um bocado de uma linha de caminho de ferro, na Alta de Coimbra, acho que nunca mais vi nenhum, não sei onde é que os meus amigos foram buscar, e portanto tudo para trás, e tudo a pegar, o barrote era pesado, pimbas contra a inscrição, e iam 3 ou 4 bocados de parede, e depois lá saltava uma letra, até desfazermos a parede, e lembro-me de ir a passar um velho professor, um homem extraordinário, um homem do contra, que sofreu muito com a ditadura de economia, o professor Teixeira Ribeiro, e dele parar e dizer, rapaz, eu percebo-vos, eu sofri muito com o Salazar, coisa que nós não tínhamos sofrido muito, não como ele, mas essa frase é tão bonita, porque é sobre Coimbra, pronto, ok. Mas depois foi a época dos trabalhos de grupo, foi, pronto, alguns professores saíram, foram postos fora da faculdade, e eu colaborei numa dessas ações, que consistiu em introduzir um lobo de alface, como diria uma senhora minha amiga, um lobo de Alsácia com um ar muito pouco friendly na sala em que íamos ter aula. O professor entendeu que era um convite para ele sair, mas eu nunca tive metido em grandes confusões, mas o fim já foi, o fim não teve nada a ver, eram trabalhos de grupo, eu lembro-me de ter um trabalho de grupo com o José Miguel Júdice, ele dizer, entra agora, então agora entram os freudo-marxistas. Entramos 5 aventureiros com trabalho sobre não sei o quê, mas eram os freudo-marxistas. Quando cheguei ao Porto e era a minha terra, eu não fui feliz em Coimbra, o meu quarto era mau, a residência tinha um quarto de banho para 16 estudantes, que era impraticável, as cantinas eram horríveis, pronto. Cheguei ao Porto, voltei para o meu quarto, voltei para a minha terra, para os meus amigos, e comecei a frequentar. A universidade parou, fechou um ano, por ordem de Magalhães Clínico, era Ministro da Educação, e eu comecei a frequentar cursos livres na antiga Faculdade de Letras, portanto, onde foi o ICBAS, à beira do Hospital Santo António. Fiz vários cursos livres aí, já meio integrado na Faculdade de Letras, lembro-me de um de História Económica de Daniel Bessa, pronto. E no ano seguinte comecei no Seminário de Vilar, e portanto mudei para a felicidade pura, e só tenho boas recordações. E por falar em cometer crimes e destruir coisas, porque a justiça e a criminalidade? A justiça e a criminalidade, que tem assim um ar um bocadinho de, afinal, fugiste do direito e lá voltaste, estavas fadado para... Não. Depois de acabar o curso, eu tinha 2 hipóteses, eu concorri,
e eu colaborava com o Jornal Notícias e houve um grande concurso para meter 5 novos jornalistas. Éramos 600. E eu, entretanto, concorri e fui colocado em Setúbal. Pronto, e estava de malas feitas. E nessa noite telefonaram-me, eu ia no dia seguinte de manhã, telefonaram-me a dizer que eu ia entrar para o Jornal Notícias. E eu então não me apresentei em Setúbal, recebi uma carta como era normal, e não sei se ainda é, a dizer que ficava castigado durante 2 anos, não podia concorrer. Acho que sim, é o mínimo, não é? E comecei no Jornal Notícias. E ao fim de um ano de ser jornalista profissional, com carteira no Jornal Notícias, fui para a faculdade. No dia em que um professor meu me disse, o professor Baquer Moreno, que ia ser o meu orientador, me disse que eu tinha ficado em primeiro lugar num concurso, ele perguntou-me se eu queria tomar café à casa dele para discutirmos o tema doutoramento. Eu ainda não tinha posto os pés na faculdade, mas ele, nessa noite, comunicou-me que eu ia ser assistente estagiário e queria discutir doutoramentos. Muito bem, lá fui eu, ele morava, a viúva ainda mora no Pinheiro Manso, e ele disse, ele tinha 2 ou 3 temas, tinha 3, mas eu tenho 3 temas para propor. O primeiro é incrível, era a formação do poder com Dom João II e as alterações do poder com Dom João II. Eu tive medo, porque já metia expansão, e eu não me sentia com capacidade, ainda hoje não me sentiria, tive medo e continuo a ter medo de pegar nisso. O segundo era estudar os besteiros de conto, que ele depois acabou por propor a uma assistente, a doutora Fernanda Santos, que era a pessoa mais pacífica, mais boazinha e, portanto, um tema de guerra nunca fez. E o terceiro dizia ele é estudar as cartas de perdão e os crimes. Como calculam, conhecendo-me, eu disse, doutor, tome firme, não dê as cartas de perdão, mas ninguém quer o que eu quero. Nessa noite não, mas no dia seguinte comprei no seu nome da académica 2 tijolos horríveis chamados Documentos das Chancelarias Reais relativos a Marrocos entre os anos 1531, que tinham centenas de cartas de perdão, e eu comecei a fazer fichas de cartas de perdão. E achei que o tema é o máximo, e o meu doutoramento não foi um processo fácil, tive muitos momentos para desistir, e o que me aguentou muito foi o tema, porque eu começava a ler uma carta de perdão, às vezes eram secas, às vezes eram banais, outras vezes eram incríveis, eu, portanto, tinha sempre essa curiosidade, e acho que foi isso que me deu força para eu fazer mesmo. Não, e já é um processo mais ou menos normal esse de escolher um tema, apaixonar-se pelo tema e várias vezes pensar, sabe, vou desistir, não... depois vê-se mais um documento e diz, afinal é mesmo por causa disso que eu estou aqui. Mas, curiosamente... Desculpe só, Paulo, deixe-me dizer uma coisa. Como vocês sabem já de falar com muita gente e os doutoramentos, na altura em que eu os fiz e na altura em que os meus professores fizeram, não se recomendavam a ninguém. Portanto, eram maratonas, eram provas de fogo e basicamente exigia-se que a pessoa tivesse muitos anos a trabalhar e a sofrer e que mostrasse sinais exteriores de sofrimento, não de riqueza, portanto que andasse olheirento, que andasse pálido, que depois do fim de semana, então fim de semana, que fim de semana, com a tese não tenho fim de semana, não vejo a família, que depois das férias, que férias, eu não tive férias, não vejo a família, portanto que passasse por essa aprovação e que trabalhasse muito durante muitos anos e fizesse um trabalho muito volumoso. Se tivesse boas ideias e tal, melhor. Mas eu diria que era uma condição relativamente secundária. E, portanto, há casos, a professora Iria Gonçalves, que andou 20 e tal anos para fazer o doutoramento, pessoas excepcionais como Luís Filipe Reis Tomás, que nunca fez. Atenção, Roland Barthes, em França, o maior gênio da linguística, nunca fez doutoramento e orientou 60 ou 70, mas cá havia muito isso. E, portanto, era uma prova muito de resistência psicológica. Isso mudou, é por isso que eu sou muito defensor deste modelo de Bolonha, porque é uma coisa que vocês fazem cedo, fazem num tempo limitado e acabam frescos como alfaces, não podem meter palha, porque nós tínhamos que, às vezes, para fazer coisas grandes, temos que meter palha, vocês não podem, são 200 páginas, são 250, são 300, mas é só ideias boas, e estão cheios de vontade de investigar. Quando o que se passou com a nossa geração, e muito com a geração dos meus professores, era depois de passarem por aquela aprovação, não contem que eu volto para um arquivo.
por amor de Deus. Eu agora vou viver dos rendimentos, andei 15 anos a dar cabo da vida e dos olhos, estou quase cego, e tenho aqui papéis e documentos que vi que me chegam para fazer conferência até ao fim da vida. E, portanto, era o fim da carreira, em certo aspecto, e não ao princípio. Desculpe, Paulo. Não, já é de facto é uma das grandes alterações, o doutoramento passar de uma prova quase final de vida para o primeiro passo numa carreira, Exatamente. que é a grande diferença. Mas o professor, curiosamente, depois de ter dado sangue, suor e lágrimas para fazer uma tese que é grande, e ainda hoje, mesmo na versão já reduzida, continua a ser bastante extensa, depois dessa primeira tema de justiça e criminalidade, acabou por afastar-se dele e, ao contrário da maior parte dos medievalistas que são conhecidos, pelo menos em Portugal, em vez de se restringir ao tema da criminalidade ou a trabalhar só, sei lá, cartas de perdão, o professor acabou por fazer um percurso muito heterogéneo. Fez trabalhos sobre minas, fez trabalhos sobre expansão marítima, que disse que não gostava nada, fez trabalhos agora sobre história fiscal, fez a biografia de Dom Duarte. Portanto, ao contrário de muitos dos colegas, não ficou preso a uma temática, mas isto foi... A dúvida é se foi uma vontade pessoal de não estar fechado num tema ou se foi simplesmente, como muita gente atualmente, imposições da vida profissional. É correr atrás de onde vai haver oportunidades. Como dizem os políticos, agradeço muito que me tenha feito essa pergunta. Não é fácil responder a isso. Há muitas respostas. Primeiro, porque é que, isso é uma crítica que me foi feita repetidas vezes, por exemplo, o professor Carvalho Homem, que acompanhou muito os meus primeiros passos todos e dava conselhos muito sensatos e se preocupava comigo, ele sempre me criticou com toda a razão por eu não ter deixado escola, agora imaginem, não escola pôr pessoas a pensar, não, isso nunca tive. Nunca tive nem o desejo, nem a pretensão, e era preciso ter qualidade. Mas de ter aproveitado para pôr muita gente a trabalhar, a fazer tudo aquilo que eu não fiz na tese, e foi muito mais o que eu não fiz do que aquilo que eu fiz, e portanto dizer, olha, apareceu-me um tema giro, pronto. O professor Carvalho Homem foi exemplar nisso, portanto ele fez a tese sobre desembargo régio e dirigiu muitas teses de mestrado e até de doutoramento sobre o método, a prosopografia política, etc. E eu não. Digamos que isso é uma explicação muito simples, que é, eu fiquei traumatizado, digamos, o fim do doutoramento foi um bocadinho penoso para mim. Eu, a bem dizer, não acabei o meu trabalho. Felizmente, o Dr. Baquer, quando eu lhe pedi mais um bocadinho, mais um adiamento, ele não deu. Eu disse, mas vou a meio. Ele disse, então entrega como está. Felizmente salvou-me, porque senão ainda hoje não tinha feito a tese. Mas eu desenvolvi alguma repulsa pelo tema. E por isso eu já vos contei que aquilo foi entregue em outubro de 93, foi defendido em abril de 94. A Gulbenkian disse que publicava a tese. Eu tive 5 anos com a tese fechada, sem olhar para ela, num armário do meu corredor, e quando passava pelo corredor afastava-me para o outro lado da parede para não passar perto das radiações da tese. E em 99 a Gulbenkian disse, meu amigo, acaba hoje o nosso orçamento quinquenal, se não entregar. E eu mandei exatamente a tese que tinha, sem nenhuma emenda, sem nenhuma correção, sem nenhum acrescento, e portanto nem tive a desculpa de dizer, olha, isso tem falhas, porque foi como eu acabei, mas 5 anos depois. Eu demorei, um bocado como com Lisboa, aconteceu o mesmo que aconteceu comigo com Lisboa. A minha estadia em Lisboa foi traumática, na Torre de Tombo. Eu demorei muito tempo a fazer as pazes com a cidade e a descobrir que, pronto, que é uma cidade fantástica. Eu demorei tempo a regressar traumatizado à criminalidade, etc. Sempre gostei do tema. Fui sempre comprando bibliografia. Depois, creio que a primeira tese que eu dirigi foi de uma Isabel Queiroz, Tiúdas e Mantiúdas, que é uma excelente tese. E depois dirigi a tese de mestrado, por exemplo, recentemente o Wilson Gomes, sobre criminalidade sexual. E já tenho dirigido vários trabalhos de seminário. A Ana, a entrevistadora, está a ser um desses casos. Isto é, já voltei, já fiz as pazes com a criminalidade, escrevi para os anais do município de Faro um trabalho de homenagem ao Romero sobre a criminalidade da Algarvia, onde escrevi para o Frei Geraldo uma homenagem sobre a criminalidade na Serra, para o professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida escrevi uma coisa sobre criminalidade chamada Sarilhos no Campo. Portanto, já estou outra vez no tema, é um dos meus temas, já fiz as pazes com essa área.
Agora, há outra coisa depois, que é os temas que eu escolhi. O das Minas foi um feliz acaso. Eu estava com o professor Baquero e ele tinha acabado de receber, na velha nova faculdade, um pedido da Sociedade Espanhola de Estudos Medievais para mandarmos um português que soubesse de Minas e que dava direito a uma semana na pousada de León, que é junto com a Santiago de Compostela, uma das mais luxuosas de Espanha. E ele disse, doutor Miguel, quem é que vamos mandar? Eu disse, claro que vamos mandar o Mário Barroca, que é a pessoa cujo ia a passar. Eu disse, Mário, olha, tu vais a León. Ele disse, não, nem pensar, quando é esse congresso. Ele era muito disciplinado ao contrário de mim. E ele disse, nessa altura eu devo estar a acabar a minha tese. Portanto, está fora de causa. E ele disse, olha, então, se não mandamos ninguém. E o Mário disse, não, eu ajudo-te. Também não há tanta coisa assim, eu ajudo-te e vais tu. E eu disse, mas eu posso fazer uma síntese? Pode. Então, o Mário ajudou. Eu procurei algumas coisas. Assim, já escrevi coisas piores. Usei truques baixos. Foi a única vez na vida que eu usei truques baixos, porque aquilo é em Leão, é em Espanha, em várias línguas. Mas eu, como estava super inseguro, disse, eu vou falar em português. Se falar devagar, vocês percebem, não percebem? E eles disseram, percebemos sim, eu sabendo que não percebiam rigorosamente nada. E não só falei em português, como quando entrou nas partes mais técnicas, eu falei um bocado depressa. E no fim disse, perceberam bem? E eles, percebemos, as ideias principais percebemos, claro. Quando começaste a falar mais depressa, escaparam-nos de algumas coisas. Eu depois, na versão escrita, foi de propósito. O trabalho, assim, não havia praticamente nada, portanto, o que havia eu fui ver e interpretei alguns documentos, pronto, puxei, fiz algumas perguntas, também não sou completamente destituído. E, curiosamente, ainda há uma semana recebi de um sítio esquisito, não foi de França nem de Espanha, mais um mail, e tenho recebido regularmente ao longo da minha vida, a dizer o senhor reconhecido especialista mundial na história das minas. Pronto. Tem piada agora para estar a fazer uma tese de doutoramento também ligada com isso, porque está a trabalhar, não sabia, ficar a saber com um especialista mundial em história das minas. Eu também não sabia, mas é engraçado, não é? Isso, pronto. O resto, pronto, pois a história militar, porque foi. Estudei algumas coisas de Tanger para as minhas provas científico-pedagógicas, que isto é uma coisa de Tanger, e quando há a nova história militar, do general, dirigida pelo general Temo de Barata e pelo Nuno Cirente Teixeira, convidou o Matoso para o primeiro volume. E o Matoso disse, eu dirijo, mas eu escolho os colaboradores, porque eu não sei história militar. Escolheu o Mário Barroca para a parte mais antiga, escolheu o João Gouveia Monteiro, claro que é de longe o nosso melhor especialista. Sempre foi, continua a ser, e os grandes desenvolvimentos que a história militar medieval teve são dele e das pessoas com quem ele trabalhou, dos seus colaboradores, dos seus amigos, dos seus orientandos, e depois foram buscar a mim um bocado para as sobras, as conquistas em África, a Marinha de Guerra. Isso, a Marinha de Guerra havia algumas coisas, mas está praticamente por fazer, e depois a parte da artilharia, as mudanças. Bom, eu escrevi um terço, e desde aí, pelas mãos de João Gouveia Monteiro, entrei na história militar e gostei muito. Acho um tema muito divertido. Acho os historiadores militares que conheci, muito anglo-saxónicos, são tipos com imensa piada, são ótimos conversadores, contadores de história, são um bocado malucos. Eu conto sempre um americano que eu conheci e que estava no exército romano na UCLA, na Universidade de Los Angeles, e arranjou umas armaduras romanas e pôs uma série de alunos de doutoramento numa parada, num sítio ao sol, de manhã cedo, com um cronómetro, e ia cronometrando à medida que eles iam caindo, de exaustão, debaixo das armaduras com o sol, e depois fez um artigo científico a dizer quanto é que os legionários romanos aguentariam. Mas eram pessoas muito engraçadas, e eu acho o tema fantástico, portanto, esse cheguei para ficar. A história económica foi muito Romero, que deu num ano de mestrado, no ano de colegas vossos mais velhos, do André Vitória, do Sábio Miranda, da Joana Sequeira, mas nessa sessão foram assistir colegas mais velhos, o André Oliveira Marques e a Maria João, e o Rodrigo, fundador do GIM, e o Romero deu uma sessão absolutamente extraordinária sobre o açúcar, absolutamente extraordinária. E eu disse no fim, explique por favor aqui a esta gente porque é que gosta de história económica. Ele olhou para mim e disse, por isto que eu acabei de dizer.
E foi outra coisa, que é, eu fujo muito de modas, muito, muito, muito. Eu não sei, é uma inferioridade minha, mas quando está na moda está uma coisa, eu normalmente, não sei, por gostar muito de história das mentalidades, que toda a gente da minha geração, da cultura e mentalidades com o Dr. Armindo. Primeiro fui aluno, depois fui assistente dele, e quando começou tudo a estar a morte, e o sexo e a criança, isso não quero. E a história económica nunca teve grande fortuna em Portugal, na Idade Média praticamente nada, e estava claramente na prateleira. E eu, numa de. Como disse, era giro se eu pudesse ajudar um bocadinho a reanimar, não era se eu pudesse reanimar, ajudar a reanimar. Então, apareceram uma série de teses, na altura, a tese de mestrado do Rodrigo, depois as teses de doutoramento de Flávio da Joana, e muitas outras, gente de outras universidades que não tinha nada a ver comigo, e eu tentei ser fui uma rodinha nessa engrenagem e gosto do tema, conheci pessoas fantásticas, estou a trabalhar num projeto Medcrafts com o Arnaldo Melo, tenho aprendido imenso, estou a achar piada ao tema, pronto. Finalmente, porque é que eu não me especializei? Eu acho que sou... Eu não, isto é para mim muito complicado porque eu estou a ser juiz em causa própria. Eu detesto, estou quase a ver se me defendo, eu não gosto de me defender, aliás acho que não tenho defesa, mas uma vez perguntaram a um amigo meu, professor não foi meu professor, é professor de literatura comparada na faculdade, professor Arnaldo Saraiva, que associou ao Jorge Sena em Santa Bárbara. O Arnaldo Saraiva jogava futebol e bem, e tinha um grupo e fazia 500 coisas. E perguntaram, então o senhor que é professor catedrático de literatura, joga futebol e faz isto, faz aquilo, como é que consegue? E ele deu a seguinte resposta, não, desculpe, eu acho que a pergunta está ao contrário, acho que devia perguntar aos meus colegas como é que eles conseguem fazer só uma coisa, ler só uma coisa, saberem só de um assunto, toda uma vida. E eu roubei a resposta para mim. E em história, eu digo sempre, eu sou omnívoro, continuo a tentar comprar, há coisas que não posso, mas as coisas da especialidade, de história económica, de história militar, de história da criminalidade, de história política, continuo a tentar, pelo menos, seguir o que se está a fazer. Isso eu perco uma parte muito importante do meu tempo de trabalho a ver catálogos e a ver revistas e a tomar nota. Mas eu entro numa livraria, por exemplo, no estrangeiro, e vejo, e um amigo meu francês diz, saiu um livro muito giro do Varoufakis. Quem? O ministro das Finanças grego, do Siriza? Sim. Como é que se chama o livro? Ele uma vez numa reunião, a Christine Lagarde perdeu a cabeça e disse era bom que houvesse alguns adultos na sala, peço estou a discutir com miúdos. E o Varoufakis escreveu um livro chamado Adult Syndrome, que foi traduzido para francês. Eu vi o livro e comprei. E depois disseram outros livros giros, e depois vi um livro que se chama o ano 1800, não sei o que, o ano sem verão. Foi o ano em que houve um vulcão na Indonésia que deu origem a montes de coisas, que o autor liga aos quadros do Turner e aos pôres de sol do Turner, à fome na Irlanda, ao Frankenstein, etc. Eu disse, eu tenho que ler isto. E depois sai um resumo a dizer que saiu um livro sobre uma casa em França que eles, ao fazer obras, descobriram no teto que um carpinteiro do século XIX ia para as tábuas escrever, a minha mulher hoje está uma chata, o meu filho está doente, e eles a partir fazem uma coisa chamada o teto de Joaquim. Eu disse, eu tenho que ler isto, e tenho aqui de um Ivan Yablon, que eu gosto muito, História dos Grandes Pais, dos avós que não tive, porque morreram nos campos de concentração, e eu disse, eu tenho que ler isto. Portanto, eu acho que isso tem um preço, que é o tempo e o dinheiro que eu dedico a estas coisas, não é gasto numa maior especialização. Tem uma parte boa, e eu fiz a opção, que é, e eu acho que fico com, digamos, com visões um bocadinho menos, enfim, com as palas menos afuniladas, e que a maior riqueza dos questionários, das leituras, do romance e tudo, me permite ser melhor medievalista. Me permite levantar questões mais interessantes, mais desafiantes aos documentos. Pelo menos é assim que eu me tento convencer. Mas tem toda a razão, sou uma pessoa dispersa. Mudando um bocadinho de assunto, o professor já falou do professor Armindo e do professor Baqueiro. Sabemos que contactou com grandes figuras da historiografia, não só portuguesa, mas também estrangeira. Quais foram as figuras que mais marcaram? Obrigado, Ana, pela maneira simpática, como disse, está velho e senil e já devia ter dado lugar. Arranja uma maneira muito simpática, muito elogiosa para mim. Vou dizer, eu tive dois grandes mentores mesmo, isto é, que influenciaram muito a minha vida pessoal e o meu percurso
científica e profissional. Foram Armindo de Sousa, com quem eu colaborei muitos anos e por quem eu tenho uma admiração que me faz uma falta incrível. Há pessoas simpáticas, muito simpáticas, que me dizem que eu sou discípulo. Não sou. Costumo dizer que não é discípulo quem quer, não sou eu. Eu podia dizer, eu sou discípulo do Dewey e do Jacques Le Goff. Está bem. Não. Um discípulo, eu acho que, primeiro, é a comunidade científica que reconhece, é o próprio mentor que reconhece. Eu, por exemplo, digo que o Luís Cruz foi o grande discípulo do José Matoso. Aí não há dúvida, não é? Eu digo que aprendi muito com o Dr. Armindo Sousa e que ele me ajudou imenso em momentos muito complicados da minha vida pessoal, porque ele tinha uma cultura, sobretudo em sociologia, em psicologia social, em antropologia, que usava no dia a dia. Usava na sua vida doméstica, e portanto tinha um sentido prático incrível, e ele marcou muitíssimo, e foi uma orfandade que eu não resolvi. O professor Baqueiro é diferente, o professor Baqueiro ajudou-me muito, gostava muito de mim, apoiou-me muito, mas não me marcou tanto nem pessoal nem cientificamente. O Romero marcou-me desde o liceu, tinha eu 14 anos, foi ele que me ensinou a ver cinema, foi ele que me ensinou a ouvir a primeira música decente, e depois era um tipo fantástico, era um conversador, era uma pessoa de uma cultura, de um sentido de humor. Portanto, fiquei muito, muito órfão dele, e fiquei menos, mas porque não tive tanto contato, fiquei muito órfão do António Manuel Espanha, que além de ter um sentido de humor absolutamente prodigioso, era um tipo excepcional, e para mim era um historiador excepcional. Depois tive contactos com pessoas boas, mas aí, pronto, na altura, a Faculdade de Letras havia dinheiro e convidávamos, sobretudo franceses, e portanto vieram ao Porto, veio ao Porto Duby, veio ao Porto o Jean Delimot, veio ao Porto Marc Ferraud, veio ao Porto Pierre Goubert, Frédéric Moreau. Muitos deles vinham fazer seminários à nossa faculdade. E eu, como tinha sido jornalista de JN e continuava como colaborador, pedia sempre se os podia entrevistar. E, portanto, além dos seminários, tive mais esse pequenino extra de contacto, normalmente no hotel, no Tuela, falava com eles, depois íamos jantar e eu consegui um bocadinho mais de proximidade, que não foi muita, mas pronto, tenho cartas do Bibi, tenho umas dedicatórias, e para mim, que sou muito infantil, como vocês sabem, essas coisas contam muito. Mas conheci o Giacomo Todeschini em Itália, que é dos mais fantásticos medievalistas. Tive uma relação muito próxima com ele, e pronto, mais alguns em Inglaterra, em Itália, em Espanha, sobretudo. Conheci algumas pessoas que foram uma riqueza enorme para mim. Eu não trouxe nada à vida deles, mas um conhecimento, uma relativa proximidade com eles faz parte, enfim, do que se aproveita do que eu sou. E já que estamos neste capítulo de pessoas que foram conhecidas, encontros e congressos, de certeza que além dessas relações mais próximas ou menos próximas e de ser discípulo, não ser discípulo, de certeza que há uma vertente também um bocado mais lúdica, de certeza que houve momentos caricatos. Há algum assim que se lembre que queira partilhar? Eu queria muitos, mas há muitos que não posso, porque isto é para jovens, e depois os vossos pais põem-me um processo. Houve um congresso no Porto chamado Bartolomeu Dias e a sua época. Foi uma altura a seguir, pronto, os anos 80, em que muito, graças à energia do Dr. Luís Fonseca. E nós temos um grande grupo de história medieval, que era o professor Baqueiro, que era o professor Luís Fonseca, que era o Padre Marques, que era o Carvalho Homem, os 4 catedráticos, que era o Armindo Sousa, e depois era a professora Fernanda Santos, e depois era eu, o Dr. José Augusto Pizarro, o Dr. Luís Amaral, a doutora Paula Pinto, a doutora Cristina Cunha. Cuidado, não é? E agora vocês olham para os 5 cotas que lá não dizem, pois. E nós tínhamos, e sobretudo o doutor Luís Fonseca tinha muita capacidade de organização e muita genica. Quer dizer, ele estava a tomar café no bar, o Paulo chegava e dizia: então o que é que está a trabalhar? Estou a trabalhar sobre ferro e tal. Que giro. Olha, e às tantas, e se fizéssemos um encontro sobre tal? Olha, eu conheço um tipo no BPA, e portanto estava constantemente, ele dizia que era a pôr minas no caminho, e de vez em quando uma mina arrebentava. Pronto, depois ele contava umas petas também, que muito divertidas. Dizia: estava eu num avião, eu ia num avião com a minha mulher, e a minha mulher expulsou-me do lugar porque eu estava a ler o jornal, e ela dizia: está-me a fazer frio ao virar as páginas do jornal. E eu meti o rabo entre as pernas e fui até ao bar. Chego ao bar, encontro fulano,
que me contou que tinha sido expulso do lugar pela mulher, porque estava a fazer frio à mulher com as páginas do jornal a ler, e ele vira-se para, era um tipo ligado a um banco, e ele vira-se para mim e diz: Luís, você não tem nada que queira publicar assim uma obra mais de aparato? E o Fonseca disse: por acaso tenho, porquê? Porque nós no banco queríamos fazer uma edição de prestígio e tal. Portanto, o Dr. Fonseca contava muitas histórias dessas, muitas seriam verdadeiras, outras eram formas engraçadas dele nos animar. E então, acho que o auge foi o congresso, fizemos vários, mas o congresso Bartolomeu Dias, a sua época, decorreu na zona de Porto em 5 locais. 5. Eu lembro-me que decorreu no Foco, onde era o cinema, não sei se na faculdade, eram 5, eu não me lembro agora. Eu era o responsável organizativo por um núcleo que era no solar dos Viscondes de Rezende, onde é a Casa de Cultura de Gaia. Portanto, o meu papel era estar de mordomo à porta, ver se as pessoas chegavam, se não chegavam, encaminhá-las e tal. E um dia estava e para um táxi e sai um casal de bastante idade, eu sou uma pessoa educada, prezo-me, tento ser, um casal de bastante idade, e o senhor desata aos gritos, a dizer que aquilo era inconcebível, que andou perdido, é verdade, para dar com aquilo ao fim do mundo, na altura ainda era mais, e que isto e que aquilo e que aquilo outro, e que nunca tinha sido tão mal recebido e tal. E eu, que sou uma pessoa calma e tranquila e pacífica e, enfim, educada, a certa altura irritou-me um bocado, mas disse: desculpe, estou a falar com quem? E ele disse: Michel Molá. E eu, enfim, acho que morri 5 vezes e pus-me quase os joelhos e ia com a voz a tremer: professor Molá, mas eu quase estive à sua espera no ar com umas asas a bater do avião e não sei o quê, tínhamos 20 limusinos à sua espera, bem, os pés pelas mãos, e a seguir andei com o senhor ao colo, literalmente, e com a esposa, acabamos muito amigos, mas pronto. Lembro-me de um extraordinário arqueólogo italiano da Alta Idade Média, extraordinário, um tipo, para quem eram todos fascisti. Então, também nesse Congresso das Minas, eu dizia fulano, fascista, e aquele fascista, eram todos fascistas pesados. Tipo, era um investigador de primeira, e ainda por cima estava com dores de dentes mortais nesse congresso. Portanto, era um tipo muito grande, com umas barbas grandes, e passou o congresso aos berros, com dores de dentes, a chamar fascista a toda a gente, por acaso não me chamou a mim, e depois morreu de uma forma estúpida, estava numas escavações e ia por um muro e caiu mal. Mas sim, entrando nos congressos, só que a maior parte das histórias, digamos que tinham que ter bolinha vermelha. A maior parte não, também há das outras, mas sim. Posso contar uma que não é congresso, só esta. Quando estávamos no seminário de Vilar, eu estava a ter Idade Média Geral com o Dr. Carvalho Homem. E ele estava a dar aos bárbaros. E o seminário de Vilar, as salas eram intercomunicantes, quer dizer, estava uma pessoa a dar ao lado a aula e para ir embora tinha que sair pela nossa. E começa-se a ouvir uma das portas a bater com ar de quem estava algum brutamontes a tentar sair e não conseguia, e o Dr. Carvalho Homem, nós a falar em bárbaros, deve ir aí um grande bárbaro, abre-se a porta, passa por Sabaquero. Bem, imaginam, não houve mais aula, nós estivemos a rir até ao fim, mas pronto, essas são as mais descafeinadas. Numa nota final, que conselhos gostaria de dar aos alunos do ano letivo 2020-2021? Desculpem, eu ouço a palavra conselho, o outro puxava da pistola quando ouvia a palavra cultura, eu ouço a palavra conselho e encolho-me. Lembro-me sempre de um velhinho, presidente da Itália, Sandro Pertini, quem gosta de futebol e nasceu no século XIX como eu, lembra-se de um Mundial, cuja final foi em Barcelona, em que a Itália ganhou a Alemanha, e ele via-se um velhinho com óculos muito grossos, não devia estar a ver nada, e de cada vez que a Itália metia um golo, ele punha-se de pé, é uma imagem muito comovente. A Itália ganhou, e ele uma vez veio a Portugal, velhinho, 90, e logo um jornalista disse: desculpe, que conselhos é que tem para a jovem democracia portuguesa? Ele disse: conselhos? Eu conselhos preciso é que me deem a mim. E eu estou na mesma, eu não dou conselhos a ninguém, não dou porque para isso tinha que ter uma confiança que não tenho, tinha que ter uma experiência de vida que me dissesse: vão claramente por aqui, e eu não sei bem por onde vim, não sei para onde vou, não vou para lado nenhum, e portanto, conselho não. É um apelo, ou até um pedido de conselho, neste momento o que me preocupa não é tanta história, não é tanta história medieval, não é tantas aulas, é eu ler cada vez mais, e estamos todos conscientes que as pessoas mais novas, não só os miúdos, mas os estudantes universitários, estão a passar por um momento mau. Está tudo com esta Covid, mas os vossos escalões etários estão, eu fiquei impressionado, vi uma coisa no Expresso,
Vi uma coisa no centro a dizer que a Universidade de Coimbra, ano passado, 75% dos alunos do primeiro ano puseram a hipótese de abandonar. 3/4. E depois vi um outro artigo que me fez mais impressão, a dizer: jovens estão deprimidos, desanimados e revoltados. Quer dizer, eu de repente, e tenho feito isso, tentado fazer nas minhas aulas, estou preocupado com o que digo e preparo as aulas com coisas novas, mas estou sobretudo preocupado com uma força que eu não tenho, uma energia e um otimismo que eu não tenho em fazer das tripas coração e passar uma corrente positiva, desculpem a pirosada, mas, e portanto o que eu diria aos meus queridos alunos e aos vossos colegas é que não sei onde, que se reinventem, que reinventem a maneira de estar neste momento. Ninguém tem segredos, ninguém tem conselhos, ninguém tem receitas, para nós sairmos, darmos a volta, enfim, um bocadinho por cima, não digo darmos a volta por cima, não sei se é possível, mas pronto, fazermos uma festa dentro da desgraça, é a única coisa que eu posso dizer. De resto, de tudo há coisas boas a tirar, vocês estão a crescer de formas diferentes, com muitas limitações, estão a desenvolver outras capacidades e eu acho sempre disse que vocês eram melhores do que nós éramos e continuo pronto, e acho que a aprovação por que estão a passar faz de vocês pessoas ainda melhores. Isso acho que vai ser uma coisa para ser determinada daqui a uns anos, mas Já cá não estarei, mas sim, sem dúvida. é uma daquelas vantagens de ser historiador, é saber que as pessoas estão a fazer análise. Isto vai fazer. Opá, daqui a 20 anos ainda não estava a falar disto, daqui a 100 ainda mais e assim sucessivamente. É como, já não sei quem é que foi, acho que foi acho que foi alguém, um presidente chinês, acho que foi quando alguém lhe perguntou, então o que acha da Revolução Francesa? Se a Revolução Francesa, os Foi detalhes Deng ainda, Xiaoping, sim. os detalhes ainda estão para ser bem esclarecidos. Estamos a falar de uma coisa que foi... Sim, e ele disse, ainda é muito cedo para fazer uma balança. E agora só mesmo, para terminar, e assim, já em meio de provocação, diga-nos, professor, como é que gosta do seu café? Gosto de cimbalinos, não gosto de bicas. Quando eu mandar, todas as pessoas que bebam bicas vão ser exterminadas salvagemente. Gosto dele cheio, porque gosto muito e, portanto, acho que se pedir cheio, que bebo café durante mais tempo. Gosto das marcas portuguesas, gosto do Delta por causa do Azenhais Nabeiro e porque é bom, gosto do Cical, porque acho que é muito bom. Das italianas, ao contrário de muita gente, não gosto do Bondi, porque acho um bocado amargo, gosto de Segafredo, e depois gosto de 2 ou 3 marcas italianas que eu acho excepcionais. Pronto. Não podendo café de expresso, que sabe tudo ao mesmo, tem bem 20 variedades, sabe tudo ao mesmo, e nunca aquece muito, nem que se aqueça a chávena, não podendo aqueles de cafeteira que se põe um filtro e não podendo um frasco de Nescafé de uma grande superfície com um bocado de água morna, não podendo os das máquinas da faculdade, mas café, definitivamente. Este podcast não foi patrocinado por nenhuma das marcas referidas, só para acrescentar. É que as marcas vendo isto me deem qualquer coisa. E lá está. E como estamos num programa chamado Café com História, e como é que gosta da sua história, professor? Dispersa, imprevista, politicamente incorreta.